Então, meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo 5, do versículo 25 em diante, um pedacinho do 24 em diante. Marcos 5, do 24 em diante. Que diz assim: Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, ainda pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. É interessante, gente, a gente entender que o ser humano ele tem muito a trocar entre si. E esses momentos em família, esses momentos sem tempo, às vezes trago essa oportunidade de a gente trocar algumas vezes alguma experiência, falar um pouco mais do que acontece na nossa vida, interagir. Até porque esse mundo moderno nosso tem tirado isso da gente, né? Você vê as pessoas paradas no mesmo ambiente, todo mundo no celular, não se pergunta mais qual foi a tua experiência do dia, o que tu viveu. E com esse tempo de sobra, às vezes até o celular já enjoa, né? Você tem um tempo só, você nem quer mais, você quer bater um papo, coisa que a gente não tinha antes. E essa troca é muito importante, porque como ser humano diferente que somos uns dos outros, pensamos diferente. Infelizmente muitos brigam por essas diferenças de pensamento, mas na verdade todo mundo tem alguma coisa para ensinar para o outro. E nós estamos vendo aqui uma experiência de uma mulher que tem muito também a nos ensinar. E a gente, quando olha esse contexto aqui, é uma mensagem que eu nem gosto muito de pregar, ouço tanto que quase eu não prego ela, porque é uma mensagem até clichê. Mas assim, ela tem falado algo muito, muito profundo ao meu coração, no tocante de o ser humano, quando há essa troca, de tentar ver aquele ser humano que tem uma esperança dentro do seu coração. E essa esperança, ela é importante para nós, porque a nossa vida é uma grande luta. A gente luta, a vida é uma luta e essa é a verdade. Só que quando as coisas surgem na nossa vida, existe algo importantíssimo que nós precisamos preservar, que é a nossa mente. A maior luta é na mente. A mente é que vai reger todo o resto. Quando a gente consegue ter esse controle sobre essa mente, tendo essa esperança dentro do coração, muita coisa muda. E essa mulher é um grande exemplo disso. Imagina uma mulher, a sociedade de Israel, ela tinha suas leis muito estabelecidas. E tinha algo muito, muito complicado ali, que era a lei em respeito ao leproso e ao enfermo com uma doença imunda, no caso, um fluxo de sangue. Em Levítico 15 está escrito lá. A mulher, quando tinha um fluxo de sangue, ela tinha que ficar afastada do convívio religioso, ela não podia entrar no templo, ela não podia ter uma vida conjugal normal, porque ela era considerada imunda.
Imagina, uma mulher que havia 12 anos se encontrava com essa doença. 12 anos ela não tendo a oportunidade de ir cultuar, de estar presente como todo mundo estaria, tendo esse status de uma pessoa imunda. Imagina esse tempo todo, essa mulher, 12 anos. Aí eu fico a pensar o seguinte, dentro desse tempo, desses 12 anos. O que levou essa mulher a perseverar tantos anos diante de uma condição como esta? Porque não era algo muito forte, era um rompimento muito grande. Imagina 12 anos. Uma mulher sem ter condição de ter uma vida social normal. 12 anos. É engraçado a gente ver, a gente está essa pequena quarentena, as pessoas estão desesperadas, porque lhes foi tirado aquele casulo que há tanto tempo a pessoa vivia, num egoísmo talvez, ou sem ter essa oportunidade de troca humana, de conversar, essa oportunidade de realmente interagir até com Deus, porque talvez a correria da vida não permitia. Mas essa mulher está 12 anos com um flagelo bem complicado naquela época, naquela sociedade. E aí que entra a questão da esperança que eu tenho jogado para dentro do meu coração. Até porque a gente tem vivido incertezas, talvez dúvidas, medos, de lidar com aquilo que a gente não consegue compreender, se nem cientistas estão lutando para compreender essa realidade que a gente vive, a questão do medo. Mas eu olho para essa mulher, eu vejo algo muito forte dentro da mente dela, uma esperança muito grande. E é essa esperança que eu jogo para dentro de mim. Ela está 12 anos sofrendo, 12 anos padecendo do mal. E essa mulher, ela não desiste. Primeiro ela coloca a esperança dela na riqueza que ela tinha. Não teve êxito. Porque dessa riqueza ela coloca a esperança que os médicos iriam curá-la. Não teve êxito. Mas em todo o tempo essa esperança está avivada dentro daquela mulher, ela não desiste da vida. Isso está mexendo assim no meu racional, dela ter essa percepção dessa luta, dessa perseverança esse tempo todo, e ela não desistir. E às vezes a gente desiste por tão pouco. Então, às vezes as pessoas querem deixar de viver, as pessoas querem deixar de lutar pelos seus objetivos, as pessoas deixam de verdadeiramente prosseguir por tão pouco. Ela está 12 anos padecendo com aquilo, mas você vê dentro desse processo de 12 anos essa mulher tendo esperança que de alguma forma a cura dela iria acontecer, e não acontece. E diante de ela ouve falar, como diz o texto aqui, que ela ouve falar, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas tocar as vestes, ficarei curado. Fico imagina uma mulher com um fluxo de sangue durante esse tempo todo, o grau de anemia dessa mulher, o grau de fragilidade do corpo dessa mulher. Aí você vê uma força na mente dela enorme. Ela talvez ali toda comprimida, toda arrasada, mas ela coloca na mente dela: se eu apenas tocar, eu vou ficar curada. Ali havia esperança dentro daquele coração. Em meio ao passar dos tempos, ao passar das circunstâncias, havia naquela mulher a esperança. E é isso que nós temos que extrair para os nossos corações, porque a esperança e a fé andam de mão dada. Ela teve a esperança no dinheiro que tinha, não adiantou, ela despendeu tudo que tinha, gastou com os médicos não conseguiram curar, ela padeceu aquele mal aquele tempo todo, até ouvir falar da fama de Cristo. E ela coloca na mente dela: é mais uma oportunidade de eu tentar. E ela vai ali, se move, ela vai tocar em Jesus. Aí, nesse toque dessa mulher, em Jesus, revela algo muito profundo para nós. Porque a esperança, ela não está na riqueza. A esperança, ela não pode ser depositada nos homens. Ao tocar em Jesus e ser curada por Jesus, revela para nós que a esperança correta e produtiva está em Cristo Jesus. E é onde tem que estar o nosso coração. A nossa esperança não pode estar no que o governo vai fazer.
A nossa esperança não pode estar com a medida que alguém vai criar. A nossa esperança, ela precisa estar em Jesus. Como essa mulher demonstra aqui. Ela vai lá, ela toca, Jesus sente que dele saíra poder e virtude e fala, alguém me tocou. Esse toque, aí todos os seus discípulos vendo aquilo, mestre. A multidão te comprime, te oprime, te aperta e tu dizes quem me tocou? Porque não era esse toque, foi de alguém que tinha uma esperança dentro do seu coração, que teve essa fé ativada dentro dela, através daquilo que ela ouviu. A gente ouve muito isso, a fé pelo ouvir da palavra, mas é o entendimento da palavra que gera a fé. Ela conseguiu entender que Cristo era o Messias, o Salvador. Então ele pode me curar, ela vai tocar. A Bíblia diz que a fé é um dom de Deus, mas a esperança tem que estar dentro dos nossos corações. Essa esperança, ao ouvir essa fé, ao ouvir falar da verdade de Deus, essa fé ativada, com certeza ela vai nos levar à dependência total de Deus, porque é nele que a nossa esperança precisa estar depositada. Em meio à angústia, em meio a situações duvidosas, em meio a uma crise, seja ela qual for, a tribulação da vida, problema que a gente venha enfrentar, a nossa esperança precisa estar em Jesus. Igual nos dias de hoje, talvez vai haver muito desemprego, a economia ela vai ter um recesso, vai haver muitas situações, as pessoas estão desesperadas achando como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou honrar aquilo, como é que vai ser o meu amanhã. Tem esperança em Jesus. Tem esperança que, por mais que ela ficou 12 anos padecendo, mas nunca deixou de ter esperança, até o dia que ela encontrou a esperança verdadeira, que era Cristo. Nós temos que ter essa esperança, e hoje, como nós temos Cristo, a gente tem que olhar para o amanhã com toda a certeza que o melhor de Deus se cumprirá. É por isso que em Romanos 8, no versículo 24, Paulo está falando a respeito das tribulações da vida e a glória do porvir. Ele fala algo interessante, porque na esperança somos salvos. Essa esperança em Cristo é que nos traz salvação. Está tudo difícil, mas eu tenho esperança em Cristo, que o melhor se cumprirá. Eu estou passando por um problema enorme, mas eu tenho esperança em Cristo, que Ele vai me ajudar. Nessa esperança somos salvos. E esperamos aquilo que não vemos, porque aquilo que alguém vê, como é que vai esperar? E se esperamos com paciência, o esperamos, porque temos a certeza que Deus, Ele há de nos socorrer. E é isso aqui que essa mulher nos ensina. E nós precisamos analisar nos nossos dias aonde está a nossa esperança. Em quem está depositada a nossa esperança. O nosso poder aquisitivo não resolveu. No homem não resolveu. Mas se a esperança é Cristo, ela vai resolver. Nós só vamos tocá-lo verdadeiramente se houver em nós essa certeza de quem Ele é. Essa esperança de dependência dEle, eu dependo dEle. E é isso que vai mover o coração de Deus ao nosso favor. E hoje a gente vê as pessoas tão egoístas nos seus pensamentos, colocando a esperança num quadrado, numa alvenaria. A gente vê que não é nada disso. A esperança não é nada que estar aqui. Nada que tem de material no mundo. A esperança precisa ser Cristo. E a gente consegue perceber, muitas das vezes, um desespero nas pessoas. Isso é um sinal que a esperança dela está colocada em algo errado. Se nossa esperança está em Cristo, nós temos confiança nele, satisfação nele, certeza nele, que Ele vai cuidar. E essa mulher, ela mostra isso para nós. E essa força que tinha dentro dela chama muito a minha atenção, que é o que nós precisamos ter agora. Em meio a todo o turbilhão que nós estamos passando, nós precisamos ter na nossa mente essa certeza, essa força para não se desesperar, para não entrar em processo depressivo, entre outras coisas. Em todo esse tempo, essa mulher teve esperança que a hora dela ia chegar e chegou. Ela não podia, alguém me tocou, ela não podia mais se ocultar. E ela chega e fala para Cristo toda a verdade, o que tinha acontecido com ela. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fique livre desse mal. Aquilo que tinha acontecido
em toda a sua trajetória desses 12 anos passando esse flagelo, agora ela está vendo um resultado para a glória de Deus, porque ela teve esperança. Então a gente precisa entender que em tudo há um processo, mas nos nossos corações precisa estar a esperança. Não a esperança naquilo que se vê, mas naquilo que você crê, naquilo que é Cristo, naquilo que Deus se revela na palavra, a esperança que Deus tem cuidado dos seus e não vai deixar de cuidar. Então nós precisamos entender todo esse processo que estamos vivendo, aproveitar todas essas oportunidades, fortalecer a nossa mente, fortalecer os nossos corações, para que verdadeiramente a gente possa passar por tudo isso, glorificando a Deus, fortalecido em Deus e tendo a nossa mente nessa esperança, naquele que realmente pode. E quem pode realmente para nós fazer a diferença nas nossas vidas é Cristo Jesus. Então, que o que essa mulher passou, o que essa mulher viveu, possa trazer ensinamento para a gente hoje. Precisamos fortalecer nosso homem interior, nossa mente, tendo a esperança naquilo que realmente dá fruto, naquilo que realmente é importante, que é Cristo. Não é o que o vírus, mortandade, soluções, isso tudo a gente tem que ver, passar, faz parte do mundo, mas o nosso coração, a esperança é nele. Um dia encontrar com ele, um dia estar com ele, um dia ser recebido por ele, é nele. Porque tudo aqui vai passar. O importante é a gente entender aquilo que vale a pena. E vale a pena é crer em Cristo. Amém? Amém.